Estamos no programa Espaço Aberto, a sua história passa por aqui. Meu nome é Hermélio Silva, sou rondonopolitano, escritor, graduado em marketing e membro fundador da Academia Rondonopolitana de Letras. Temos a honra de receber aqui hoje Marildes Ferreira, a vereadora Marildes Ferreira. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Aberto. Apresenta para os nossos amigos aí, Marildes, fala um pouco da sua infância, onde você nasceu, dos seus pais. Fique à vontade, o Espaço Aberto é seu. Bom, eu me chamo Marildes Ferreira, eu nasci no dia 24 de janeiro de 1966, então eu tenho 58 anos. Eu sou filha de Ana Ferreira e de um árabe chamado Mamidur Al-Malahem, um velho mascate, morador de Rondonópolis, do Itiquira, do Birro, enfim. Sou mãe de dois filhos, o Anderson e Emerson, tenho 3 netos e sou esposa de Valcides Arantes. Sou professora, Sou professora há mais de 30 anos. Sou graduada em História, em Filosofia e Pedagogia. Eu tenho pós-graduação em Ciências Políticas e Historiografia Brasileira. Tenho mestrado em História Social e Antropológica. Sou servidora pública, já aposentada, com 35 anos de serviço prestado ao município de Rondonópolis. Mas não parei de trabalhar, continuo, acho que trabalho muito mais agora do que quando ainda, Mas, assim, hoje eu estou vereadora, meu primeiro mandato de vereadora. Continuo sendo professora, hoje só professora na universidade. Então, assim, a gente tem um trabalho grande nessa condição de mulher, Hoje eu exerço a presidência da Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos da Câmara Municipal. Também sou a primeira secretária presidente da Escola do Legislativo, procuradora da Mulher na Câmara, presidente do Conselho da Pessoa Idosa, que gosto muito do que faço. Enfim, a gente, essa mulher, eu digo que não é de 1000 facetas, nada disso, mas de 1001 atividades, porque também gosto de cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, dos meus netos, da minha casa, cozinhar, fazer comida para minha mãe, para os meus irmãos, visitar as pessoas. Legal. Sou uma mulher de uma vida muito simples, não ostento nada fora daquilo que eu considero que eu sou, Eu sou simples e, por incrível que pareça, Hermélio, eu me considero uma mulher tímida. Não parece. Mas vamos voltar um pouco lá na infância. Você é tímida, tranquila, simples, Demonstra isso aqui pra gente. Mas fala um pouco da infância. Você parece que morou em várias regiões do município de Rondonópolis. Conta um pouco da sua infância, como foi, das brincadeiras, dos primeiros estudos, e a gente dá continuidade nessa linha do tempo aí. Eu tive uma infância tranquila, considerado normal para o padrão da época. Eu sou de uma família muito pobre, minha mãe muito pobre, meu pai um mascate que nunca vivia com a gente, vivia pelo mundo, então a minha mãe criou os filhos sozinha. Eu nasci em Guiratinga, mas nunca morei em Guiratinga, somente a família da minha mãe que mora ainda por lá. Eu sempre morei em Rondonópolis, mas existia épocas em que a gente vivia em vários lugares. Definitivamente, nós mudamos para Rondonópolis e não saímos mais daqui. Em 1978, a gente veio definitivo para cá. Mas nós moramos em São José do Povo, no Birro, na Inhuma, na Galileia, e em 1978, morando lá em São José do Povo, minha mãe decidiu de vez vir para Rondonópolis, porque eu sou a filha mais velha dentre os 6, e minha mãe entendia que a gente precisava estudar. Mas assim, a gente era muito pobre e minha mãe trabalhava na roça. A gente tinha um pedacinho de terra que minha mãe arrendava para plantar arroz, feijão, milho, mas tudo isso não era nem para vender, para não faltar a comida dentro de casa. E a minha mãe tinha uma irmã
que morava em Poxoréu, e essa irmã da minha mãe era uma das mais velhas, e ela casou-se com um garimpeiro muito rico do Poxoréu, e ela se tornou uma senhora também de muitas posses. E quando eu tinha 4 anos, essa minha tia visitou a minha mãe lá em São José do Povo, na roça, e falou para ela: Ana, me dá um dos seus meninos para eu levar, para ajudar você a criar, para dar escola. E como eu era mais velha, e eu estava com 4 anos, minha mãe já era mãe de 3, a minha mãe me deu então para essa tia. Então, com 4 anos, eu fui morar no Poxoréu, e lá eu passei a ter uma educação diferenciada, né? Quando eu cheguei no Poxoréu, eu tenho recordações disso tudo dentro dos meus 4, 5 anos de idade, que eu nunca tinha sentado num vaso sanitário. E o dia que eu vi o vaso sanitário, eu fiquei assustada, né? Eu tinha medo. Eu nunca tinha deitado numa cama que não fosse colchão de palha. Eu nunca tinha sentado em volta uma mesa para comer, né? Porque minha mãe, a gente sentava no banco ou então na rabeira do fogão a lenha, que era assim que a minha mãe, né, prato na mão, cuidava. Um prato de esmalte na mão, a colher, né? Boa. Então, assim, nunca tinha visto televisão. Novo mundo. Novo mundo. E tudo isso, para mim, foi muito estranho o primeiro tempo. Eu sofri muito, porque eu tinha que passar por essa adaptação, aprender a conviver com aquilo que eu nunca tinha visto na vida. E todo ano, né, quando chegava depois do Natal, a minha tia deixava eu ir passar férias com a minha mãe. Então, eu ia para casa da minha mãe em São José do Povo depois do Natal, geralmente no dia 26 de janeiro, de dezembro, e quando dia 26 de janeiro eu voltava. Só que quando eu chegava lá em São José do Povo, onde já estavam meus irmãos, e todas as vezes, Hermélio, que eu voltava para casa de ano em ano, eu tinha um irmão diferente. Porque eu saía, né? Eu acho que a minha mãe, um ano depois, minha mãe já tinha um filho. E aí eu tinha também que aprender a amar esse irmão que eu não conhecia, mas era muito sofrido, porque assim, eu saía de lá com costumes mais, digamos, educados e sofisticados, e quando eu chegava lá de volta, os irmãos me estranhavam, porque tudo aquilo de tomar banho na bacia, igual minha mãe dava banho nos filhos dentro da bacia, que é comum, né? Ir lá para o pé de mandioca para fazer as necessidades, sentar em volta à mesa, então eu tinha que também aprender de novo aquilo. Então os meus irmãos me estranhavam muito. Porém, com uma semana de convívio, eu já voltava para estaca zero, e quando eu voltava para o Poxoréu, minha tia dizia assim: eu vou diminuir os dias de férias na casa da sua mãe, porque tudo que eu gasto aqui 1 ano fazendo você aprender, você desfaz. Esquece em uma semana. Mas a minha infância foi isso, foi legal. De brincadeiras. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola, eu aprendi a ler e escrever antes de ir para a escola, e isso é um episódio bastante interessante, porque lá no Poxoréu tinha uma senhora chamada Dona Edith, que ela era uma baiana, que era a mãe desse meu tio que me criava lá no Poxoréu. E eles vieram da Bahia, e ela lia muito, ela era uma senhora de 80 anos, lia muito livro faroeste. E ela dizia assim: eu vou te ensinar a ler. E eu aprendi o gosto pela leitura, eu sou uma devoradora de livros, eu leio muito, eu digo que foi a avó Edith que me ensinou, porque eu me lembro de uma escada que a gente sentava, ela sentava no degrau de cima e eu no degrau de baixo, e ela lia, e ela só lia livros faroeste, o chamado Tex. E é incrível. Assim, lê muito, Tex Willer. Tex Willer. E é algo que eu diria aqui para vocês, eu até nem costumo contar isso para as pessoas, até porque as pessoas podem não acreditar, mas tudo bem, é uma verdade minha. Eu nunca entendi muito isso que eu vou contar agora. Quando ela já era muito idosa, e assim, eu fui para a escola com 6 anos, eu fui estudar numa escola de freiras lá em Poxoréu, no Centro Juvenil. Os meus professores eram 2 italianos, o padre Pedro e a irmã Ângela, foram meus primeiros professores. Quando eu fui para a escola, existia primeiro ano A, o B e o C. E aí você iniciava o C para depois vir para o A, até chegar no A. Quando eu entrei, o primeiro ano C já era fraco para mim, o B era fraco, eu tive que entrar direto para o A, porque eu já sabia ler e escrever. E perguntavam, como é que essa menina aprendeu a ler e escrever? É que essa senhora idosa, ela dizia assim para mim: olha, Maildes, me chamava de Maildes, e depois esse nome de Marildes é outra história. Sem o R. Sem o R. A Dona Edith. A Dona Edith. Quando eu morrer,
eu quero que você continue lendo para mim. Eu quero que todos os dias você vá lá no meu túmulo. E o cemitério de Poxoréu, o antigo cemitério de Poxoréu, era próximo da casa que eu fui criada. Que hoje lá ela até uma praça. Quando eu morrer, eu quero que você todos os dias vá lá ler para mim, como eu faço com você hoje. Que lindo. Então, assim, eu lembro que eu fazia isso todos os dias. E como é que eu lia algo que eu não tinha ido para a escola aprender a ler e escrever, mas eu sei que eu lia. Então, eu aprendi a ler os bons romances, os bons livros. É incrível isso, Hermélio, mas é uma verdade minha, são lembranças de minha infância, assim, no final do dia, sentada no chão do cemitério, no túmulo da avó Edith, lendo... você ia de fato lá. Ia de fato. Ia em casa. Ia de fato. Eu falo que a minha infância é um tanto diferente das crianças, porque assim, eu nunca gostei de brincar de boneca. Eu não suportava bonecas. Eu achava que elas eram falsas demais, então nunca gostei de brincar de boneca. Mas as minhas brincadeiras era diferente. Por exemplo, eu tinha muita dó, quando eu ia no cemitério, nesse cemitério, por conta da avó Edith sepultada lá, eu tinha uma dó de ver os túmulos desfeitos, os túmulos ali de terra desfeitos. E eu me lembro que eu pedi para comprar uma enxada para mim, uma enxadinha. E meu tio comprou uma enxada. Todos os dias, quando eu ia para o cemitério, eu levava essa enxada para arrumar os túmulos de todo mundo. Não só da avó Edith. E depois que eu fazia o serviço de ajudar a arrumar os túmulos, eu sentava e ia ler. Lembro de um pé de árvore chamado... Ali era o túmulo de uma moça que foi abandonada no altar e que ela pediu para plantar um flamboyant na sepultura dela. E ela se matou porque o noivo abandonou no altar. Caramba. Eu me lembro até hoje que eu ficava embaixo daquela árvore e falava assim: "Oh, dona moça, será que eu posso pegar um galho dessa flor?" E eu tinha a impressão que eu escutava, ela dizia: "Pode", é coisa de imaginação de criança. Então eu pegava um galho daquele e eu saía colocando flores nos túmulos. O cemitério era muito pequenininho, né? Nos túmulos de todo mundo. Então, assim, são lembranças de minha infância, diferente das outras crianças que brincavam de boneca, e eu não gostava de boneca, eu gostava de coisas, eu gostava de ajudar as pessoas. A boneca você não gostava porque ela não tinha vida, porque ela não movimentava, porque você não tem essa informação? Eu ganhava muitas bonecas. Eu lembro que eu ganhei uma boneca imensa. Imagine, uma menina ganhava uma boneca que andava e falava naquela época, né? Maravilhoso. Mas eu não gostava dela. Eu me lembro que eu peguei essa boneca e eu quebrei ela toda. Eu não sei se isso era algo assim, da falta dos meus irmãos, a saudade de casa. Eu preferia brincar de outras coisas, de ensinar a ler. O meu primeiro quadro negro, sabe onde foi? No muro da casa da minha tia, com o giz que eu usava era o carvão, e eu ensinava as outras crianças da minha idade a ler e a escrever. Então eu nasci professora. Marildes, voltando lá na sua mãe, lá em São José do Povo, que teve ela foi visionária, né, de botar você para estudar, da dona Edith, que incutiu na sua cabeça da leitura, de ensinar a ler, e a professora, docente Marildes Ferreira, vereadora Marildes Ferreira, pedagoga e professora universitária. E aí? E essa foi a relação? Então, por incrível que pareça, eu tive muitas dificuldades para me tornar professora, sabia? Caramba. A menina que gostava de ler muito, lia muito, escrevia muito, muita coisa, ela passa por um processo violento de vida, e aí, quando a gente muda para Rondonópolis, né, eu vou estudar. Até os 16 anos, eu fiz o ensino médio e parei aí. Aos 16 anos, eu me casei. Eu perdi o meu pai, me casei, né, com o primeiro namorado que tinha, casei. E eu fui viver uma vida que, na verdade, não era aquilo que eu sonhava para a minha vida há anos atrás. Naquele momento de escolher essa vida de casamento, de já ser mãe, com 20 anos eu já era mãe de 2 meninos. Porque eu perdi meu pai, eu tinha vésperas antes do meu casamento. E aí parece que toda a minha vida mudou, tudo aquilo que eu queria para a minha vida ficou para trás. Entendi. Passado tempos, quando eu tinha já 20 anos, eu olhei para a minha vida e eu falei, mas essa não é a vida que um dia eu sonhei, daquela menina que lia e escrevia tanto. E eu então decidi que eu queria voltar a estudar. E eu queria
ser alguém diferente na vida. 4 anos depois. 4 anos depois. Só que eu vivia uma vida familiar pobre, né? O marido era muito pobre, tinha 2 crianças, pagava aluguel. E eu, então, fui pedir meu primeiro emprego na prefeitura de Rondonópolis. Naquela época não tinha concurso. E o emprego que eu consegui naquela época foi de ser merendeira. Merendeira numa creche, na creche do meu bairro. Na creche do Jardim Brasília. E eu, então, o prefeito na época falou, você quer um emprego ou um trabalho? Eu falei para ele que eu queria um trabalho. Aí ele falou assim, então eu vou te dar esse trabalho de merendeira. J. Barreto. Me deu esse emprego, esse trabalho, como ele disse que se pedisse emprego ele não daria, mas se dissesse que trabalho ele daria. E eu fui ser cozinheira nessa creche, fazer merenda para as crianças. E tinha uma professora chamada professora Wanda, daquelas crianças. Eu tinha uma admiração, eu achava tão lindo. Ela era muito parecida comigo, sabe? No jeito de contar para as crianças como era a vida. Que assim, não tinha nada ruim e que a vida poderia ser muito melhor se eles estudassem. Eu fazia merenda e quando eu ia servir a merenda nas cumbuquinhas para as crianças, eu ficava encantada. E eu decidi, falei, eu quero ser professora. Mas para ser professora naquela época, precisava estudar na escola Sagrado e fazer magistério. E aí eu fui. Fui lá pedir uma vaga na escola Sagrado para a irmã Gema, que era a diretora da escola. Ela falou, então pode vir estudar. Então, quando eu terminei meus 4 anos de magistério, eu saí de lá habilitada, não existia licenciatura, né, na universidade para isso. Eu saí de lá habilitada a ser professora da 1ª à 4ª série, nas disciplinas de matemática, língua portuguesa e ciências. Caramba. E aí, da mulher de 20 anos, que era a cozinheira, a merendeira da creche, eu saí da cozinha e fui para a sala de aula e me tornei professora. Que história bonita. Aí a prefeitura abriu o seu primeiro concurso. Só que eu tive medo de fazer para algo maior, né? E fiz para auxiliar de serviços diversos. Por quê? Na escola, eu já estava trabalhando, que era o Estado, no Estado, na escola estadual. E no município, eu prestei o primeiro concurso, quando abriu, para auxiliar de serviços diversos. Mas essa vaga saiu para trabalhar de limpeza em uma unidade de saúde que pertencia à Secretaria de Saúde. Então, eu te digo, da cozinha da escola merendeira, eu fui estudar e anos mais tarde me tornei professora, né? E sou professora até hoje, com mais de 30 anos de sala de aula, hoje professora na universidade. Daquela mulher que prestou o concurso para auxiliar de serviço diverso e foi trabalhar de limpar o chão na unidade de saúde lá no São Francisco, eu fui estudar saúde, gestão em saúde, eu quis entender saúde. Passei em outro concurso, melhorei o meu nível de conhecimento e fui trabalhar dentro da Secretaria de Saúde. E em 2013, por já trabalhar dentro da Secretaria de Saúde, elaborando projetos para o Ministério da Saúde, dentro do departamento chamado Gestão do SUS, o prefeito da época, Percival Muniz, me convidou a ser secretária de Saúde. Então, eu fui secretária de Saúde de 2013 e 2016. Então, a minha vida, Hermélio, ela é isso, ela foi algo que o sonho da minha vida, a profissão que eu não tinha escolhido, mas era algo que despertou em mim porque eu gostava de ler, de escrever e de ensinar. Ele é interrompido. Anos mais tarde eu acordo para a vida, entendi que essa não era a vida que eu tinha escolhido, de ser apenas a dona de casa, mas eu queria muito mais. Mas tudo isso eu tive que fazer ele de degrau em degrau. Ir para a escola fazer merenda para depois ser a professora. Ir limpar o chão da unidade para depois ser a secretária de saúde. Você tinha que fazer o trabalho laboral e estudar para poder alcançar o objetivo que você alcançou muito bem. E eu dou muita risada disso, porque eu sempre brinco com os meus alunos, eu dou aula no curso de psicologia da universidade, e eu sempre brinco com meus alunos que nem Freud dá conta de me explicar, né? Mas eu digo que hoje, eu sou uma mulher que eu me considero uma pessoa boa comigo, sabe? E aí, quando eu disse para você no início que eu sou simples e talvez eu sou tímida. Que não parece. Que não parece, mas agora, né? eu me considero. Se eu botar um salto e me arrumar demais, eu me sinto tímida. Quando eu estou muito simples, eu não tenho timidez. Então, assim, eu falo que tudo isso que eu vivi, dessa interrupção para o recomeço de ser uma profissional,
e de viver tudo isso e de saber cada degrau, a dificuldade que eu tive para alcançar, para entrar para a universidade pública. Eu sou fruto da universidade pública, né? Todas as minhas graduação, pós-graduação, mestrado, tudo na universidade pública, me fez ser hoje essa mulher que eu nunca faço nada sem antes olhar para o outro e imaginar como é que eu queria ser tratada. Então, quando eu olho para você, no lugar dele, que eu me coloco no lugar do outro, eu olho para quem eu fui e quem eu sou. Então, eu dou conta de reverter tudo isso. Nós temos que agradecer muito a sua mãe, a dona Edith, Sim. a Wanda, professora, mas vamos mudar de assunto. As mulheres da minha vida. Vamos mudar de assunto. Marildes, 1.101 votos no PSB, eleita, representando o povo na nossa Casa Legislativa, nossa Casa de Leis. E quais são os seus principais projetos nesse período? Discerne para a gente um pouco, fala para a gente um pouco. Então, falar de política é algo eu gosto muito. Talvez, quando eu fiz a minha pós-graduação em Ciências Políticas, eu nunca imaginei que eu enveredaria pelo mundo da ação política, porque eu falo que em todos nós existe a política, mas o ser político, então não era. Mas assim, depois que eu deixei a Secretaria de Saúde, né, eu saí candidata a vice-prefeita, e que não fomos eleitos, mas passei a conhecer a cidade com outro olhar, o olhar da política, que até então eu não me via como política. Aí depois eu saí candidata, em 2018, saí candidata a deputada federal, do qual foi uma expressão de voto que bombou. Só na cidade de Rondonópolis foram mais de 19.800 votos, que no total eu tive 27 mil votos, fiquei suplente de deputada federal. Nunca me chamaram, nunca assumi. Depois eu me candidatei a vereadora, que fui eleita com 1.101 votos. Estou lá, vereadora. Aí, 2 anos atrás, me candidatei também pelo PSB à vaga de candidata a deputada estadual. E tive 11 mil votos. Hoje também sou suplente de deputada estadual. Enfim, amei fazer política, não gosto de politicagem, não uso o que é da vida das pessoas, nem das ações das pessoas e nem da minha vida para fazer politicagem, mas para fazer política saudável. Sempre no coletivo. Sempre no coletivo. E agora a gente tem essa nova empreitada, né? Era a próxima pergunta. A próxima pergunta, então pergunte. A senhora já adentrou numa pré-campanha. A pré-campanha. A senhora é candidata pré-candidata a vereadora? Eu digo assim, Hermélio, eu não faço críticas a nenhuma pessoa. Eu digo assim, cada um faça suas escolhas. Eu quero, sim, eu vou para uma reeleição, né? Estou numa pré-campanha a vereadora. Eu acredito que eu estou terminando esses 4 anos na minha condição de vereadora com muito trabalho. Eu tenho trabalhado muito. Às vezes eu sou criticada porque as pessoas falam assim, nossa, mas eu não vejo o que você faz. É porque eu não sou muito das redes sociais. Quando eu falo da minha timidez, eu sou tímida, é para isso. É para ficar fazendo vídeo e postar. É que eu penso que eu estou a serviço do povo, eu estou servindo. Então, tudo aquilo que eu propus, né, quando eu fui sair candidata, de trabalhar em prol da sociedade, tendo como meta mulheres, as crianças, os idosos, elaborando bons projetos de leis que possam beneficiar as pessoas, sendo aquilo que é o papel do vereador, fiscalizando. Eu não deixo de atender as pessoas, seja para dizer sim, seja para dizer não, seja para dizer se vai ser possível, se não vai ser possível. Não sou uma vereadora de ficar trancada em gabinete, ninguém me acha trancada no gabinete da Câmara, eu sou da rua, da casa das pessoas, de visitar, de ir para o hospital, de saber como é que está aquela pessoa, se precisa da minha ajuda, enfim. Então, esses 4 anos para mim foi de grande experiência de aprendizado. Então, eu me considero, e coloquei isso para minha vida, de que eu preciso estar mais um pouco, né? E eu não quero fazer da carreira política ou profissão. Profissão eu já tenho, é professora, eu sou professora, essa é a profissão. Quando eu preencho qualquer cadastro que pergunta lá, profissão, eu não coloco vereadora, porque vereadora é uma condição que o povo me dá. Agora, a minha profissão é ser professora, isso eu tenho maior orgulho. A condição de estar vereadora é no sentido de poder adquirir a confiança das pessoas que me elegeram e daqueles que também não depositaram nenhum voto, para que eu possa
brigar por eles, para que eu possa garantir os seus direitos, porque a gente sabe que o vereador, ele alcança um lugar, né, de brigar, de luta, de poder maior, né, de fala, de entrada, e representa o povo na cobrança, né? Então, por isso, Hermélio, que eu vou, sim, para essa... Já estou Legal. nessa pré-campanha a vereadora, e assim, se for da vontade do povo, né, se eles entenderem que eu tenha que prosseguir, eu serei muito grata, vou continuar trabalhando do mesmo jeito, e se não, como diz o outro, aí eu vou aproveitar a minha aposentadoria, que já sou aposentada, mas eu não consigo me ver longe, parada, sem trabalhar, sem fazer muita coisa. O povo não vai querer isso, não. O povo vai querer a senhora. Marildes, esse é um presente aqui da nossa editora, né? A gente representa a EOS Editora, é um trabalho maravilhoso do Edson Sereta, com a capa maravilhosa do famoso professor Paulo Branco. A gente quer deixar de presente para ti. Olha, que maravilha. Tá? E pedir para você fazer uma última mensagem para nossos espectadores, internautas, o povo, nossos amigos lá do outro lado da tela. Fique à vontade, a fala é sua. Muito obrigada, Hermélio. Agradeço por esse livro, né, Metamorfose. E eu quero dizer que aqui não foi nada combinado, mas você me entregou algo que me deixa muito emocionada. Porque se tem duas coisas dentro da natureza que me tocam e que eu acho que eu sou elas, é exatamente essa borboleta e o casulo. E a libélula. A libélula, legal. São meus símbolos. Eu sou exatamente isso. Essa metamorfose. Que legal. Eu, quando falo de minha vida, né, e se a gente fosse falar da minha vida que a gente teria o dia inteiro, talvez 2 dias, 1 semana, de tudo que eu já vivi na minha vida e de todas as vezes que eu tive que esconder embaixo da cama, de que eu tive que voltar para os degraus, descer para novamente subir, quantas vezes foi necessário para ser exatamente a mulher que eu sou hoje, para ter a família que eu tenho, porque sofri muito para criar os filhos, para fazer dos meus filhos homens de bem, para fazer da minha família a família que eu tenho. Por isso que às vezes meu marido fala que eu sou mandona, mas é porque... E às vezes as pessoas me confundem, acham que olham para mim, eu tenho uma cara de brava, que eu sou muito séria, e não sou nada disso. Eu tive que ser o que sou para sobreviver. Então, eu digo que quando a gente luta para sobreviver, nós somos exatamente essa metamorfose. Que não é a música do nosso, né, do nosso eterno, mas a metamorfose humana é essa. Eu sou ela, sabe? Eu nasci, mas eu tive que renascer das cinzas para novamente bater as asas e alcançar. Eu digo que eu nunca alcancei os lugares que eu desejo sempre, mas todos os dias quando eu acordo, eu acredito que eu ressuscitei. Por isso que eu agradeço a Deus todos os dias. Senhor, obrigada por eu ter ressuscitado. Acordar de manhã e abrir os olhos, Hermélio, é ressuscitar para a vida, porque entre um dia e um novo dia existe uma noite, existe o escuro. E eu não gosto do escuro, eu gosto da luz. Muito bom. A gente esteve aqui com a vereadora Marildes Ferreira, a gente agradece a Marildes, agradece a mãe da Marildes, agradece a dona Edith, agradece a professora Wanda por essa entrevista maravilhosa, vendo que o tempo não vai dar, a gente está no espaço aberto, a sua história passa por aqui, e muito obrigado.